Boa noite, para mim boa tarde, que eu tô gravando agora à tarde. Primeiro fazer uma pequena oração, né, para Deus nos ajudar, para que tenhamos o entendimento necessário em relação a essa leitura, que é extremamente importante para todos nós, né? E é um alerta, né, como todos os outros que o Emmanuel vem fazer para nós, né, através das mãos do Chico. Então, que nós possamos agradecer esse momento de reflexão, que Jesus venha ao nosso encontro, fazendo o nosso coração realmente entender o que Ele espera de nós enquanto obreiros. Que a paz e a luz de Jesus nos envolva e nos ampare. Então, né, do livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, 145 obreiros. A palavra obreiros, no sentido bíblico, quer dizer uma pessoa que coopera com um fim útil. E no dicionário nosso comum, quer dizer operário, aquele que obra, que é um obrador, ou seja, que executa. E aí, depois desses significados, né, que foi feito para nós, vamos pegar a parte mesmo do texto, né, do Chico. Foi uma carta, a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde Paulo nos diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo. Através desse trecho bíblico, a gente já tem um tom, né, daquilo que a lição vai trabalhar para nós, né? Ela vai trabalhar conosco em relação às nossas relações que a gente tem enquanto trabalhador, né? Enquanto operário nas tarefas divinas, né? E esperar a aprovação como obreiro deve ser a nossa finalidade, né? E para isso a gente tem que desenvolver bem as nossas tarefas, né? E aí vem os puxões de orelha do Emmanuel, como sempre, né? E aí vem a análise do Emmanuel. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte, com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva. Ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Então, quando eu peguei esse texto para pensar sobre ele, as primeiras vezes em que eu li, ficava muito claro para mim a questão de que o Emmanuel nos coloca frente a frente com uma verdade que muitas vezes é uma ilusão para nós.
Porque durante o texto, né, quando o Emmanuel vai nos colocando que a gente se preocupa com as vestimentas, que a gente se preocupa com os títulos de santidade, que a gente porventura possa vir a ter, né, que está muito longe de cada um de nós, pelo menos eu me coloco assim, né. Me colocou muito a questão de nós estarmos nos projetando para fora, olhando para fora, para o externo, né? E a proposta aqui não é essa, né? E à medida em que eu fui estudando a respeito desse capítulo, eu vi que muitos trabalhadores também, com outros vídeos, falavam da mesma coisa. E eu fiquei pensando, né? Como isso aqui casa com os alertas, né, que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para nós em relação ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade, né? Até nas horas em que a gente quer falar com o Criador, seja estando encarnado, e aí eu acredito muito que é quando nós retornarmos ao plano espiritual, mas também nós temos conversas com Deus, né? É essa coisa, né, da gente ficar num mundo de ilusão, num mundo em que a gente coloca à frente ainda o nosso orgulho, como se nós fôssemos alguma coisa. Somos, na verdade, filhos de Deus, né? Mas estamos num processo árduo de luta conosco mesmo, de confrontos e de obstáculos, né, que a gente precisa vencer dentro dos nossos corações. E aqui mais uma vez, né, o Emmanuel nos relembra disso, né, nessa preocupação que a gente tem, né, com a roupa que eu vou vestir, né, e aí esses detalhes me foram relembrando de novo trechos da Bíblia e trechos do Evangelho em que tem uma parábola de Jesus que é do festim de bodas, né? Em que é exigido a túnica nupcial. E aí muitas vezes a gente faz uma análise errônea, né, do que quer dizer essa túnica nupcial. Não quer dizer a roupa que eu vá vestir, né? Se ela vai ter lantejola, se ela vai ter brilho, não é isso, né? Quer dizer que nós precisamos fazer o processo inverso, não ficar para fora, como as redes sociais têm tanto exigido de nós, né? Tá todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, postando coisas boas, né? Postando coisas fantásticas, né? Quando muitas vezes dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, há verdadeiros vulcões explodindo dentro de nós, há verdadeiros terremotos soterrando quem na verdade nós somos, como nós estamos, né? E aí eu fico pensando, quem é que está pior nessa situação? Aquele que está realmente soterrado embaixo de escombros aqui na Terra, vitimados por um terremoto na Turquia, na Síria ou pelas inundações? Ou se nós que estamos fazendo de conta, ainda vestindo roupinha, ainda fingindo que somos santinha, ainda desfiando, como eu sofro, né? Como eu tenho dificuldades. E a proposta aqui vem novamente nos chamar a atenção. E aí, novamente, eu me relembro do seu Rubens dizendo que a construção do reino de Deus é dentro de nós, né? E aí, para isso, a gente precisa fazer na Igreja Católica chama exame de consciência, né? Para nós, no Espiritismo, é chamado de reforma íntima, de todos os dias a gente analisar como nós estamos, como nós nos portamos. E aí Santo Agostinho fala para nós, né, para ficar até mais fácil que isso seja um diário de bordo nosso, né, que todos os dias à noite, ao adormecer, né, nesse encontro com Deus e comigo mesma, eu reflita, né, o que eu fiz de bom, o que eu fiz que não ficou que ficou mais ou menos, o que eu fiz que não foi muito bom, para eu rever essas práticas e eu refazer a minha jornada. Porque a gente encontra com Deus toda hora. E a gente vive nessa ilusão que vai ter um dia, né? Um dia especial, um dia específico, e a gente está perdendo tempo, né?
Aqui o Emmanuel nos relembra que não precisa ser na cátedra ou na enxada, ou seja, suar a mente ou suar o corpo, que nós suemos o nosso espírito, que é o que realmente importa para nós. No livro Libertação, bem no início dele, o Gubbio está dizendo ao André Luiz e ao Hilário que todos os nossos pensamentos ficam impregnados em nosso perispírito. E o Hilário mais o André Luiz ficam estarrecidos com as formas espirituais que eles veem no mundo espiritual ao procurar ao Gregório lá no plano espiritual. E formas bizarras, ele narra formas bizarras, formas monstruosas, e muitas vezes podemos ser um de nós, né? Que se pudesse se enxergar no espelho da vida de verdade, a gente veria isso, né? Mas a gente prefere achar, né? Passa um pozinho aqui, passa um iluminador ali e a gente acha que tá brilhando, né? Ou põe uma roupinha melhor, como muitas vezes a gente faz quando vai ao centro, vai à igreja ou ao templo, como se isso fosse mascarar aquilo que existe em nós, né? A proposta para nos sentirmos obreiros sem com S, vergonha, é que nós façamos o melhor que há em nós, né? Que nós tenhamos realmente um fim útil na nossa existência. E o que é ter esse fim útil, né? É aproveitar as oportunidades, é trabalhar conosco mesmo. Nós precisamos ser muito verdadeiros conosco mesmo, com aquilo que ainda é orgulho, com aquilo que ainda é egoísmo, com aquilo é tanta vaidade que me cega, que me chumba a um solo muito difícil, né? Para eu realmente ser esse cooperador útil na vinha do Senhor. Mas a gente quer fazer, né, como aquele na parábola dos talentos não, na parábola, vou lembrar o nome da parábola, em que os trabalhadores foram sendo convocados em várias horas, esqueci o nome da parábola agora, mas que um fica esperando até a 12ª hora, e quando ele vai receber o salário ainda tem um que inveja. Então o Emmanuel não colocou isso aqui, né? Mas às vezes a gente vai se apresentar ao Senhor com inveja ainda do outro que está ganhando um pouco mais que nós, né? Então é a gente saber de verdade trabalhar conosco mesmo. E eu pensei muito no Paulo de Tarso em relação a essa lição, porque ele foi um obreiro que no final do livro, ele pôde perder a vergonha diante do Senhor Jesus, né? E aí, se a gente pensa, né, na trajetória de Paulo, quando ele está nos últimos momentos de vida dele, em que uma série de cristãos foram separados e ele foi colocado numa cela à parte para ser assassinado. E aí, quando ele é assassinado, 6 soldados foram escoltá-lo para poder assassiná-lo, né? E quando ele desencarna, qual é a primeira coisa que acontece com ele? Relembrando o processo do Atos dos Apóstolos. Quando Saulo de Tarso torna-se Paulo de Tarso, ele está às portas de Damasco, né? Que ele, depois de muitas atrocidades a muitos cristãos, ele vai a Damasco à procura de Ananias, como benfeitor de Abigail, e o conversor de Abigail ao cristianismo, né? E chegando em Damasco, ele perde a visão ao cair do cavalo, né? E aí ele escuta a voz do Senhor mandando que ele fosse a uma estalagem, e ele vai. E aí, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, no item 10,
que nos diz assim: olha a proposta, olha a proposta. Paulo esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Esse aqui é um obreiro sem nenhuma vergonha da proposta que Jesus fez para ele. E aí ele vai, né, até o Paulo, até o Saulo, e retira as escamas dos olhos de Paulo, de Saulo, né, que aí a partir daí se torna Paulo. E depois da trajetória do Paulo, né, do trabalho magnífico que ele faz em sua caminhada, o que acontece, né? Nos últimos minutos, né, ele desencarnou e ele novamente fica cego. E aí ele começa, depois de desencarnado, a lembrar daqueles grandes amigos que o acompanharam, e aquilo foi dando um certo conforto aí, um certo conforto a ele. E aí no livro Paulo e Estevão diz assim: foi aí que ouviu passos de alguém que se aproximava de leve. Ocorreu-lhe subitamente o dia inesquecível em que fora visitado pelo emissário do Cristo na pensão de Judas. Quem sois? Perguntou como fizera outrora naquele lance inovidável. Irmão Paulo, começou a dizer o recém-chegado. Mas o apóstolo dos gentios, identificando aquela voz bem amada, interrompeu-lhe a palavra, bradando com júbilo inexpressível: Ananias, Ananias! E caiu de joelhos em pranto convulsivo. Sim, sou eu, disse a veneranda entidade, pousando a mão luminosa na sua fronte. Um dia Jesus me mandou que restituísse a visão, para que pudesses conhecer o caminho áspero dos seus discípulos. E hoje, Paulo, concedeu-me a dita de abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Levanta-te, já venceste os últimos inimigos, alcançaste a coroa da vida, atingiste novos planos de redenção. E aí o Paulo se levanta, afogado em lágrimas, né, e diz, e o Ananias, pousando a destra nos seus olhos apagados, exclamou com carinho: vê novamente em nome de Jesus. Desde a revelação de Damasco, dedicaste os olhos ao serviço do Cristo. Contempla agora as belezas da vida eterna para que possamos partir ao encontro do Mestre amado. E isso é muito bonito de perceber, né? É aquele obreiro que realmente trabalhou dentro de si, na construção do reino de Deus dentro de si, né? Quantas lágrimas, quantas pedradas, quantos açoites, quanto cusparada. Esse irmão não recebeu, o Paulo, não recebeu em nome de Jesus. Trabalhou até o último minuto, até com o soldado que ia ferir sua garganta, dizendo para ele, né, que ele se considerava liberto naquele momento, mas que ele ia praticar um ato que provavelmente iria escravizá-lo por muito tempo a uma questão humana, né, de matar, né, mesmo sabendo que ele não tinha dívidas, né. Tanto é que ele treme muito antes de cravar a espada no Paulo. E aí, nos momentos, por que é que eu lembrei do Paulo, né? Essa questão da vergonha, né, que é colocado aqui. O Paulo, ele começa, assim que ele começa a enxergar, depois que o Ananias novamente tira as escamas de seus olhos, em que ele adentra o mundo espiritual, ele visita primeiro Jerusalém, que foi onde ele mais cometeu atrocidades. Ele pede isso, né? E aí foi passando por Ápia, por todas as cidades que ele percorreu ao longo do caminho, da trajetória em que ele foi se refazendo, né? Foi construindo esse reino de Deus dentro de si, né? Se tornando realmente um obreiro divino. E aí, né, quando
ele se encontra depois de encontrar o Gamaliel e tantos outros amigos que foram caros ao seu coração. Ele se ajoelha em fervorosa súplica e todos ficam em êxtase naquele momento, né? Porque ele emite uma mensagem de gratidão a Jesus, o Mestre Divino. Desenhou-se, e aí eu vou ler o que está escrito, né, no Paulo Estevão, nos últimos parágrafos. Desenhou-se então na tela do infinito um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbela azul. Surgiu na amplidão do espaço uma senda luminosa e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail ao lado do coração. Deslumbrado, arrebatado, o apóstolo apenas pôde estender os braços, porque a voz lhe fugia no auge do coração. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Abigail e Estevão adiantaram-se. Ela tomou-lhe delicadamente as mãos num assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçava com efusão. Paulo quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhe as mãos no seu arrobo de ventura, mas qual criança dócil, que tudo devesse ao mestre dedicado e bom, procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe aprovação. O mestre sorriu, indulgente e carinhoso, e falou: Sim, Paulo, sê feliz. Venha agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. E assim, unidos ditosos os fiéis trabalhadores do Evangelho da Redenção, seguiram as pegadas do Cristo em demandas esferas da verdade e da luz. Lá embaixo, Jerusalém contemplava embevecida o dilúculo vespertino, esperando o luar que não tardaria para os primeiros clarões. A gente percebe o trabalho grandioso de Paulo, né? E até o último minuto ele teve a vergonha, ele teve que dobrar até a íntima fibra do seu ser espiritual, esperando a aprovação do Mestre, né? Jesus. Quando Jesus fala, vem, agora é um momento de mártir e verdugo se aproximarem, né? Então, olha que trajetória. E aí, esse livro em específico me emociona muito esse final, quando Paulo tem esse encontro com Jesus, né? Porque até então foi somente nas portas de Damasco que ele ouviu o Cristo, né? De uma forma mais direta, mas o Cristo esteve com ele o tempo inteiro. E para isso, né, eu só queria relembrar no capítulo no livro dos Espíritos, tem a Lei do Trabalho, capítulo 8, as questões 674, 675, 676 e 677. Eu vou fazer de forma bem rápida, tá? Na 674, trabalho é a primeira lei da natureza e torna-se uma necessidade, porque é um movimento contínuo. A pergunta e a resposta nos mostram, né, que o trabalho é a primeira lei da natureza e torna-se uma necessidade. Necessidade que a gente pense nisso. Na 675, ele fala para nós, os espíritos falam para nós que toda ocupação útil é um trabalho, né? Toda ocupação útil é um trabalho. Então, que a gente não se perca pensando em trabalhos menores ou maiores, que a gente simplesmente arregace as nossas mangas e trabalhemos, né? Na 676, ele fala para nós que é algo de fundamental importância para o nosso físico e para o nosso intelecto. É um processo de evolução que se configura em 3 aspectos: material, espiritual e moral, né? Então, enquanto eu estou trabalhando, tem um aspecto material, sim, né? Porque é dali que eu tiro o meu sustento, é dali que eu alimento a minha inteligência,
que eu levo o alimento para dentro da minha casa é através desse trabalho, né? É espiritual por quê? Porque ele nos chama à fraternidade, a auxiliarmos o próximo, a nossa comunidade. É um engrandecimento de cada um. E tudo que eu faço me é útil, que a gente se lembre muito disso, né? Porque quando a gente desencarnar, que a gente não se esqueça que é uma ficha corrida nossa lá, anotado, tudo que eu fiz e tudo que eu deixei de fazer, né? E quando a gente ainda assim, mesmo assim, pensar ainda voltar à ilusão que roupa que eu vou estar vestida diante do Cristo ou diante de Deus, que a gente se lembre que há os psicoscópios no mundo espiritual, que eles fazem uma leitura de toda a nossa aura, de toda a nossa energia, né? Então a roupa é o mínimo que a gente precisa pensar, né? Que a gente se lembre da utilidade de tudo que a gente faz, que a gente faça com amor, carinho, respeito. E é moral, porque a gente eleva as nossas qualidades, nos permite agir de forma correta, ética, honesta e respeitosa. É a possibilidade de trabalhar que nos dá esse crescimento, né? Material, espiritual e moral. Então, que a gente trabalhe dentro do nosso coração na construção desse reino de Deus que é fantástico, né? Que a gente faça o melhor que a gente der conta, para a gente depois não ter a vergonha, né? De fazer como no livro Nosso Lar, em que André Luiz, querendo visitar sua família, ele vai até o Clarencio. E antes dele eram atendidos de 2 em 2 pessoas. Ele começou a ouvir a pessoa que estava à frente dele, uma senhora, que só reclamava, o rosário, desfiando o rosário lá, né? E aí o Clarencio foi obrigado a lembrá-la das quantas oportunidades que foi oferecida àquele coração, mas nada alimentava aquele coração. E aí esses, né, assim como o André Luiz naquele momento, e assim como nós em diversos momentos, saímos, né, com quen dentro de nós, né, com a vergonha atrelada ao nosso coração, porque a gente só está desfiando o rosário, né, desfiando o rosáriozinho das nossas reclamações. Então que a gente pare de resmungar, que a gente pare de reclamar e realmente possa cooperar com o fim útil na obra do Senhor. Foi isso que eu entendi. E tenho um agradecimento imenso, né? Porque foi impressionante. Eu tinha pensado tanta coisa e teve uma palestrante que ela soube fazer a leitura. Eu falei assim, nossa, tá tudo mesmo jogado aí. Muitas vezes alguém pesca antes, né? Aquilo que a gente pensou na hora. Uma palestrante chamada Paula Lírio, ela falou exatamente o que eu tinha pensado quando eu li essa leitura e que eu fui estudando ao longo da reflexão, né? Que Jesus nos ampare, nos ilumine e que venham as contribuições de todos vocês, porque todos nós estamos aqui como aprendizes de Jesus. Que Deus nos ampare, nos ilumine, que nossa semana seja de muita luz. Que assim seja.